A data e depois. Para os dois adolescentes, o início do encontro passou com muitos momentos confusos e constrangedores. Ambos essencialmente não sabiam como agir ou reagir em um encontro, já que para ambos esta foi a primeira data oficial que já teve. Depois de comer e assistir ao filme, ambos começaram a relaxar e desfrutar da companhia um do outro. Quando o filme terminou, Mina instantaneamente falou o que pensava. Isso foi terrível. Quero dizer, porque eles queriam que Midnight Chandler ficasse? Parecia que era apenas para que os escritores pudessem fazer com que eles se beijassem e fizessem sexo. Mina protestou quando Izuku concordou com a cabeça. Quando ele viu o novo filme pela primeira vez, ele fez a mesma reclamação. Mas gostou que Mina pegou o braço direito dele e o colocou em volta dos ombros, encostando a cabeça nele enquanto assistiam ao filme. Naquele momento ele desejou que o filme nunca acabasse. De pé, ela pegou a mão dele na dela e eles saíram do teatro. Eu concordo. Todo o relacionamento entre eles parecia falso. Izuku afirmou e Mina deu de ombros, sorrindo para ele enquanto caminhavam de mãos dadas. Agora com os dedos entrelaçados. Seu coração estava batendo descontroladamente em seu peito enquanto ele segurava a mão dela, esperando que suas palmas não começassem a suar. Ele não havia notado que eles estavam caminhando para os subúrbios próximos. Ei, onde estamos? Ele perguntou enquanto Mina sorria. Aquela é minha casa ali. Meus pais querem conhecer você, meu irmão mais velho também. Eles gostam de conhecer meus amigos e quando souberam que iríamos a um encontro, meu pai exigiu conhecê-lo. Mina afirmou, sabendo que ela estava divagando pior do que Izuku quando falou sobre heróis e suas habilidades. Izuku fez uma pausa e olhou para ela em choque. Dando-lhe um puxão suave, ela o puxou para casa. A casa dela. Uma vez na porta, ela abriu e falou alto. Estou em casa. Ai como eu concordei, eu trouxe Izuku. Sua voz ecoou na casa de repente 3 outros estavam bem na incursão da casa. Então este é o jovem com quem você teve seu primeiro encontro. Um homem grande com chifres curvados saindo de sua cabeça declarou. Então, quais são suas intenções com minha garotinha? O pai de Mina perguntou e Mina engasgou alto. Papai, você prometeu se comportar. Mina disse enquanto implorava silenciosamente a sua família para não assustar o pobre Izuku. Ela gostava dele e queria vê-lo novamente. Eu nunca prometi isso. Seu pai respondeu e então sorriu para o jovem que estava segurando a mão de Mina. Então vocês dois já estão de mãos dadas. Suponho que vocês dois também se beijaram. Izuku sentiu vontade de dizer a palavra mágica e confrontar a família de Mina com o poder de Shazam. Seria muito mais fácil. Ele se perguntou um pouco se até mesmo a coragem de Aquiles poderia ajudá-lo agora, ou qualquer um dos outros poderes de Deus. Engolindo em seco, ele balançou a cabeça. Não, não temos, senhor. Izuku respondeu e tentou soltar a mão de Mina, mas ela a apertou com força e olhou para ele e sorriu. Dando-lhe um sutil aceno de cabeça, indicando que ela não estava prestes a soltar sua mão. Principalmente para garantir que ele não fugisse de casa em pânico e medo. Agora, papai, você prometeu se comportar e se Mina gostar dele. Isso significa que ele é bom. O irmão de Mina afirmou enquanto piscava para sua irmã. Concordo, Duran, e veja que Mina gosta muito dele. Caso contrário, ela não o teria submetido a nós. A mãe de Mina disse a seu pai Duran. Então sorriu docemente para Izuku e Mina. Bem, Stella, como seu pai, eu tenho o direito de interrogar qualquer garoto que minha filha considere namorar. Tenho que ter certeza de que ele é bom o suficiente para ela. Duran afirmou e então sorriu para Izuku. Mina me disse que você quer ir para o ano próximo mês se inscrever. Então, que tipo de peculiaridade você tem? Ele perguntou e Mina se mexeu desconfortavelmente, então franziu os lábios e fez uma careta para o pai. Izuku não teve nenhum problema em responder. Eu não tenho um Kirk. Eu sou o Kirkless, um dos 20% que são humanos normais. Izuku declarou, suspeitando que seu relacionamento com Mina acabou. Seu pai os proibiria de se verem e isso o aborreceu. Ele realmente gosta de Mina, mesmo que a família dela fosse perturbada.
Eu acho que você vai querer que eu vá embora agora e você está prestes a me dizer para ficar longe de Mina. Certo. Izuku disse enquanto esperava que sua família dissesse o que ele tinha ouvido tantas vezes antes. Em vez disso, Duran começou a rir alto, acompanhado pelo irmão de Stella e Mina. Claro que não, filho. Nós não nos importamos que você não tenha um Kirk. Contanto que você entenda que ela é minha garotinha mais nova e se você ferir os sentimentos dela, eu vou pisar em você no chão. Duran disse Stella e o irmão de Mina concordaram com a cabeça. Depois de mais 20 minutos sendo interrogada pela família de Mina, ela o puxou para fora. Eu sinto muito por isso. Meu pai não me deixaria sair com você se eu não prometesse trazê-lo para que eles pudessem conhecê-lo. Mina afirmou uma vez do lado de fora e depois que ela fechou a porta. Izuku riu e acenou com a cabeça. Ela imediatamente relaxou e sorriu para ele. Seus olhos brilhando na penumbra da luz da varanda. Ela deu um aperto suave na mão dele e ele sorriu de volta para ela. Muito lentamente eles começaram a se aproximar e pouco antes de tocar em seus lábios a porta se abriu. Mina, hora de você entrar. Stella afirmou enquanto eles se separavam rapidamente e Mina olhou para sua mãe. Bem, esta noite. Qualquer chance de nos encontrarmos amanhã? Diga na loja ao meio-dia. Mina perguntou e Izuku assentiu. Sim, eu gostaria disso. Respondeu Izuku. Então, antes que eles pudessem ser interrompidos novamente por sua família, Mina avançou e deu-lhe um pequeno beijo nos lábios. Então correu para dentro de casa. Izuku ficou ali em estado de choque e admiração, enquanto tocava lentamente seus lábios com os dedos. Sorrindo amplamente, enquanto caminhava para casa com um salto feliz em seus passos. Mal percebendo quando Katsuki se moveu na frente dele, bloqueando seu caminho para o prédio de apartamentos. Já estava na hora de você chegar em casa, Deko. Eu te devo uma surra. Katsuki declarou com raiva, cerrando os punhos e pequenas explosões cercaram suas mãos. Izuku ficou tentado a dizer a palavra, mas parou. Ainda não era hora de anunciar que ele era Marvel. Exalando e depois inalando bruscamente, Izuku balançou a cabeça. Vá embora, Kachan, eu terminei com essa besteira e não tenho intenção de lutar com você. Izuku afirmou então tentou passar seu amigo de uma vez. Mas Katsuki não estava pronto para deixar Izuku ir ou fugir por não respeitá-lo. Quem disse alguma coisa sobre você lutar? Katsuki disse, então deu um soco no rosto de Izuku o mais forte que pôde. Em seguida, continuou a bater no outro menino até que ele caiu no chão. Com raiva, Katsuki o chutou várias vezes. Você não é nada. Sem valor. Sem peculiaridade e patético. Katsuki vociferou enquanto chutava Izuku. Então, com um chute final, ele cuspiu em Izuku e partiu. Deixando Izuku sangrando e machucado na entrada do prédio. Com esforço extremo, Izuku se levantou e mancou para dentro. Ele não ia mais tomá-lo, não mais. Dentro depois de dizer à sua mãe que ele estava bem, Izuku pegou o telefone e ligou para a polícia. Sentado em casa com satisfação, Katsuki ligou a televisão. Foi divertido derrotar Deko novamente. O patético fracote se atreveu a falar com ele ninguém faz isso e não é derrotado. Quando a porta tocou, ele resmungou e sua mãe saiu para ir à loja. O que significava que ele teria que atender o telefone à porta. Esperando que não fosse uma das amigas de sua mãe que veio tomar chá ou alguma outra bobagem, ele abriu a porta e viu 2 policiais parados diante dele. Encarando-os com confusão. Você é Katsuki Bakugo? Um dos oficiais perguntou, e Katsuki assentiu, um pouco temendo que sua mãe estivesse com problemas e ele tivesse que ir socorrê-la novamente. Sim, porque você quer saber? Minha mãe fez alguma coisa de novo. Katsuki perguntou e os oficiais balançaram a cabeça em uníssono. Em seguida, um deles removeu um conjunto de algemas. Não, filho, estamos aqui para prendê-lo por agressão. Além de usar uma individualidade ilegalmente contra alguém que não tem uma individualidade para se defender. Por favor, vire-se e coloque as mãos atrás das costas. O oficial disse e Katsuki olhou para eles com choque.
instantaneamente sabendo quem o havia denunciado. Ele engoliu em seco quando se virou e então notou sua mãe vindo pela calçada. "O que você está fazendo com meu filho?" A mãe de Katsuki exigiu enquanto ela se aproximava, olhando para os dois oficiais com pura raiva. Um dos oficiais virou-se para ela. "Senhorita Bakugo, seu filho está preso por agredir outra pessoa que não tem um Kirk e por usar ilegalmente seu próprio Kirk. Ambos são crimes graves." O oficial disse a ela e então os dois oficiais o levaram para o carro de patrulha. Enquanto descia os degraus, ele olhou para sua mãe. "Chame Izuku Midoriya, diga a ele quando eu ficar livre. Eu vou matá-lo por isso." Katsuki declarou quando um dos oficiais fez uma careta para ele. "Pare, você tem o direito de ficar em silêncio. Então eu sugiro que você fique em silêncio." O policial afirmou e em seguida colocou o jovem no carro e o levou para a delegacia de polícia. Katsuki não estava realmente preocupado em ser preso, mas estava preocupado se isso apareceria em sua inscrição na escola da UA. Isso poderia afetar suas chances de ser aceito. Com satisfação sombria, Izuku assinou a reclamação e, em seguida, sua mãe coassinou. "Tudo que posso dizer, filho, já era hora." Sua mãe declarou ao terminar de assinar a declaração e o formulário de reclamação. "O que vai acontecer com Katsuki?" Ela perguntou ao oficial que havia digitado a queixa. O oficial deu de ombros e gesticulou em direção às celas. "Ele será processado e então pela manhã o juiz vai colocar uma ordem de restrição para ele não ficar a menos de 100 metros de seu filho, até o julgamento. Ele te agride novamente, filho, denuncie imediatamente e eu garanto que o jovem Katsuki vai acabar passando mais do que algumas horas em uma cela." Isso incomodou Izuku enquanto ele olhava para as celas da prisão. "Eu não sei sobre isso, no começo ele era um bom amigo." Izuku afirmou que se sentiu um pouco deprimido por Kashan ter levado tão longe. Essa raiva que o levaram a espancá-lo tantas vezes. Para usar seu Kirk para garantir que Izuku não pudesse revidar, mesmo agora com os poderes de Shazam. Ele poderia amarrar Kashan em um pretzel. Não parecia certo. Estendendo a mão, ele pegou a queixa e a rasgou ao meio. "Eu não posso fazer isso. Mas diga a Kashan, quero dizer Katsuki, que eu cansei de tirar isso dele. Da próxima vez eu revido e ele não vai gostar do que ia acontecer." O oficial e sua mãe balançaram a cabeça, mas o oficial assentiu. "Isso pode ser suficiente para colocá-lo em linha reta. Eu vou dizer a ele o que você disse." O oficial se levantou e foi dizer à senhorita Bakugo que seu filho estava prestes a ser solto e depois disse a Katsuki que as acusações haviam sido retiradas. Embora da próxima vez, ele iria para a prisão e seria acusado de agressão. Sua mãe não era tão compreensiva. Mas Izuku riu e quando eles deixaram a delegacia, sua intenção era pegar um trem de volta para casa. "Mãe, eu tenho algo para contar e mostrar a você." Izuku disse enquanto levava sua mãe até um aliado isolado. Era hora de dizer à sua mãe que ele agora tinha um Kirk e esperar que ela entendesse por que ele decidiu retirar as acusações. No dia seguinte, sua mãe sentou-se à mesa da cozinha em estado de choque. Ela tinha visto e ainda não conseguia acreditar. Ele havia contado a ela toda a história e para ela foi notável. "Mãe, estou saindo. Vou ver Mina." Izuku disse e isso realmente chamou sua atenção. "Espere. Mina é um nome para meninas." Ela afirmou e ele sorriu. "Meu garotinho tem namorada." "Ah, eu quero conhecê-la." Ela disse empolgantemente, gostando mais daquela notícia do que do fato de que alguns deuses do Olimpo tinham acabado de dar a seu filho poderes divinos que o tornaram muito mais poderoso do que qualquer um na Terra. Izuku fechou os olhos e deu de ombros. "Ok. Mais tarde hoje." Izuku concordou, já que Mina o havia submetido a seus pais e era justo fazer o mesmo com ela. Saindo ele foi para a loja, na esperança de vencê-la lá. Ao sair do prédio, ele viu Kashan. Sem nem olhar para o outro, Izuku caminhou em direção à loja afastando-se dele. Isso não foi suficiente para Katsuki enquanto ele corria para alcançar Izuku. "Deko!" Katsuki gritou de raiva e raiva. "Seu idiota!
Você me prendeu. Que tipo de covarde alguém prendeu? Ele gritou quando entrou na frente de Izuku. Encarando-o com pura raiva, cerrando os punhos com força e explosões maiores explodiram ao redor de suas mãos. Izuku nem olhou para ele. Chega de Kachan. Cansei de tirar isso de você. Da próxima vez eu vou revidar e você não vai gostar. Izuku declarou e então se afastou do irritado Katsuki, que se virou para ele e gritou de raiva, enviando um tiro explosivo a poucos centímetros do pé de Izuku. Tudo bem então. Lute de volta. Katsuki afirmou enquanto zombava de seu amigo de uma vez, querendo realmente bater Izuku no chão e deixá-lo saber que mesmo se ele lutasse de volta, Katsuki sempre o derrubaria. Izuku balançou a cabeça e continuou. Mais tarde. Hoje à noite às 18. O parque bem ali. Izuku apontou para o parque. Mas você não vai gostar. Ele acrescentou, em seguida, caminhou, ele queria mostrar e contar a Mina. Além de sua mãe, ele queria que ela soubesse primeiro. Encontrando-se com Mina, sua primeira preocupação foi a quantidade de hematomas que cobriam seu rosto. Ela os tocou suavemente e franziu a testa. Eles não machucam tanto. Ele disse a ela e ela balançou a cabeça. Eles também. Mina disse ao sentir uma pequena lágrima escorrer pelo seu rosto, silenciosamente desejando que ela estivesse lá para defendê-lo. Talvez jogar uma bola de ácido na cara dos outros garotos e basicamente informar isso ao outro. Você mexe com meu Izuku, você mexe comigo. Ela pensou isso e seus olhos se arregalaram com choque. Seu irmão notou isso mais cedo e declarou esse fato, dizendo que ela estava mal por Izuku. Sorrindo, ela parou de tocar seus hematomas e pegou a lata de refrigerante que ele havia comprado para ela, bebericando a Coca-Cola e depois deu um pequeno arroto. Horrorizado, percebendo que ele ouviu, ele começou a rir e ela sentiu suas bochechas ficarem quentes. Desculpe. Ela deixou escapar. Quando terminaram de beber seus refrigerantes, Izuku ficou segurando a mão dela. Venha comigo, eu quero te mostrar uma coisa. Izuku afirmou e ela olhou para ele com choque. Espero que você não vá se expor para mim. Estamos um pouco velhos para brincar de médico. Mina disse com uma voz provocante. Izuku olhou para ela com choque, seu rosto ficando vermelho brilhante. Ela riu-se, levantou, entrelaçando os dedos nos dele. Ele imediatamente percebeu que ela estava brincando com ele novamente. Entrando no parque, eles encontraram uma área isolada e ele a levou para um banco próximo. Você tem que prometer não contar a ninguém sobre o que estou prestes a lhe mostrar. Agora só minha mãe sabe e em breve você. Izuku disse enquanto Mina sorria e assentiu. Eu prometo. Mina ergueu a mão direita no ar, prometendo não dizer nada. Curioso para o que Izuku estava fazendo, ele sorriu e se afastou mais. Ela observou. Afaste-se, eu não quero que você seja atingido por isso. Izuku ordenou a ela. Em seguida, inalado. Shazam. Ele disse normalmente e um raio desceu sobre ele. Mina instantaneamente se levantou e avançou, com medo de que Izuku fosse prejudicado pela misteriosa aparição de Lilith Ming caindo sobre ele. Então seus olhos se arregalaram quando ela reconheceu o uniforme. Uau! Mina engasgou enquanto olhava para Izuku, vendo que agora ele era uma versão mais jovem da Marvel, aquele por quem ela estava apaixonada há alguns dias. Ele se aproximou e a ajudou a se sentar novamente. Então contou a ela toda a história. Uma hora depois, ela o encarou com admiração e choque. Mas também se sentia mais perto dele e ela gostava disso. Vamos voar. Izuku sugeriu enquanto ela ria e cortejava com prazer, pegando a mão dela com a direita e colocando a esquerda em volta da cintura dela. Ele decolou e voou alto no ar, azedando sobre as árvores do parque e depois seguindo em direção às montanhas próximas. 2 horas depois, eles voltaram e Mina podia esperar mais. Quando eles pousaram, ela jogou os braços em volta do pescoço dele e o puxou para ela, trancando seus lábios rosados nos dele, beijando-o primeiro suavemente e depois mais forte. Mude de volta, eu quero te beijar também, Izuku.
Mina sussurrou enquanto dava um passo para trás e o deixava voltar para Izuku em vez de Marvel. Então se moveu em direção a ele e beijou Izuku. Ambos eram basicamente inexperientes com beijos, mas ambos aprenderam rapidamente. 15 minutos depois, ele a escoltou para casa, com os dedos entrelaçados enquanto caminhavam. Quando se aproximaram de sua casa, ela o beijou mais uma vez. Acho que estamos oficialmente namorando, Izuku afirmou e Mina assentiu, ainda com os braços em volta do pescoço dele. Sim, você é meu namorado agora, Mina declarou, e então, antes que seus pais pudessem abrir a porta e interrompê-los, ela o beijou novamente. Desta vez rapidamente. Quando ela estava prestes a entrar, Izuku engasgou. Oh merda! Eu esqueci totalmente. Minha mãe queria te conhecer e eu disse a ela que ia trazer você hoje para que ela pudesse. Izuku disse em pânico e Mina balançou a cabeça. Apenas diga a ela amanhã, eu vou passar aqui depois da escola podemos ter uma boa conversa. Mina disse e Izuku assentiu. Claro que sua mãe aceitaria isso. Com um aperto final de seus dedos, ela soltou sua mão e entrou em sua casa. Seus pais e irmão desceram sobre ela com perguntas ardentes sobre seu segundo encontro com o jovem Izuku Midoriya. Tudo sem resposta, enquanto ela subia as escadas em direção ao seu quarto, sorrindo amplamente enquanto fazia seu caminho. Ela pensava que agora tinha um namorado e estava se apaixonando por ele. Entrando em seu quarto, ela começou a cantarolar alegremente enquanto se deitava e pensava em Izuku. Sorrindo como ela fez. Quando sua mãe entrou, ela viu a expressão de Mina e riu. Você estava certo, Dillon. Mina realmente está mal por Izuku. Sua mãe Stella disse em voz alta para todos na casa. Então, vendo Mina olhando para ela, ela partiu, fechando a porta. Caminhando para casa com uma mola em seu passo, Izuku lembrou que ele tinha um compromisso. Kashan queria lutar com ele. Embora Izuku suspeitasse que seu amigo de uma vez estava pensando que desta vez seria como todas as outras vezes e ele acabaria no chão com queimaduras e hematomas. Não desta vez, pensou Izuku. Era hora de finalmente sair e deixar os outros saberem. Desde que ele contou às duas pessoas mais importantes de sua vida, era hora de contar a alguém que precisava saber que Izuku não era mais Kid Class. Exalando, ele entrou no parque e notou que Kashan estava esperando. Já era hora de você aparecer, Deku, Katsuki disse, então zombou enquanto olhava para Izuku. Querendo tanto ensinar aos fracos uma lição séria. Izuku revirou os olhos. Confie em mim, Kashan. Você não quer fazer isso. Apenas vá para casa, Izuku disse em uma voz quase suplicante. Katsuki começou a rir histericamente, curvando-se enquanto ria. Sim, certo, idiota. Ok, Deku, hora de sangrar. Katsuki se gabou enquanto se dirigia para Izuku. Shazam. Izuku disse com alguma relutância e sentiu o fluxo familiar de poder de repente envolvê-lo. Então notou Katsuki, olhando para ele em choque. Mais uma chance, vá para casa, Kashan. Agora estou muito além de você com poder. Ele avisou Katsuki e o outro riu novamente. Algum truque estúpido não vai me convencer de que você é o mesmo fraco patético. Katsuki avançou e deu um soco no estômago de Izuku. Então uivou como se tivesse socado uma parede de cimento. Saltando para trás, ele agarrou sua mão quase quebrada. Outro truque. O que? Você está usando algum tipo de placa de metal sob sua camisa? Katsuki disse, acusando Izuku de ser desonesto. Sem truque, Kashan. Por favor, não me faça te machucar. Izuku disse isso e irritou Katsuki ainda mais. Com um sorriso, Katsuki decidiu realmente machucar Izuku agora. Apertando as mãos em punhos, ele utilizou sua individualidade e correu para frente, batendo um soco explosivo contra o rosto de Izuku. Então saltou para trás e olhou com horror. Não teve efeito. Izuku mal registrou o ataque. Agora você entende, Kashan. Eu sou muito mais forte e poderoso que você, Izuku afirmou, e Katsuki sentiu suas mãos tremerem com descrença. Com o rugido, Katsuki atacou novamente. Desta vez, batendo soco após soco explosivo contra o corpo e o rosto duros de aço de Izuku.
Com uma expiração exasperada, Izuku decidiu acabar com isso. Com um pequeno backhand, ele deu um tapa na cabeça de Katsuki e o golpe mandou o outro de volta. Derrubá-lo no chão com um baque. Izuku se aproximou para ter certeza de que não havia machucado Katsuki seriamente e enquanto olhava para o jovem atordoado, ele se sentiu glorioso. Foi bom provar ao outro que ele era de fato mais poderoso que Kashan. Olhando para Izuku, os olhos de Katsuki se arregalaram em choque. De jeito nenhum. Katsuki rosnou de raiva. De jeito nenhum. Ele repetiu quando Izuku balançou a cabeça e se virou para ir embora. Parando um pouco enquanto caminhava. Não haverá uma próxima vez, Kashan. Não tenho intenção de lutar com você novamente. Izuku continuou em direção à entrada do edifício de apartamentos. Shazam. Ele disse, e enquanto caminhava ele voltou ao seu estado normal. Sentindo-se extremamente satisfeito. Olhando para trás brevemente para ver Katsuki olhando para ele com horror, negação e confusão. No dia seguinte, Izuku decidiu pular a caminhada até a casa de Mina e se transformou em seu alter ego. Voando para a casa dela, ele pousou a um quarteirão de distância e caminhou o resto do caminho. Embora tivesse algumas consequências não intencionais, porque agora ele havia sido descoberto e não apenas por pessoas normais. Alguns dos heróis da agência o tinham visto e ele sabia que com o tempo ou mais iriam querer respostas sobre quem ele era. Correndo para a casa de Mina, seus problemas repentinos se dissolveram instantaneamente quando ela basicamente pulou em seus braços e o beijou. Quando eles se separaram, ele sorriu. Bem, olá. Izuku disse e ambos riram. Olá. Vamos para sua casa para que eu possa conhecer sua mãe. Mina perguntou e em vez de se juntar a ele, ela o puxou para dentro de sua casa. Há alguma chance de podermos voar novamente? Foi ótimo e eu realmente gostaria de fazer isso de novo. Ela sussurrou, não querendo que sua mãe ou irmão descobrissem quem Izuku realmente era. Ele balançou a cabeça e franziu a testa. Hoje não. Fui visto voando aqui e agora há um grupo inteiro de heróis esperando que eu faça isso de novo. Mas em qualquer outro momento, quando você quiser. Izuku disse a ela e ela sorriu. Olhando em volta para ter certeza de que nem a mãe nem o irmão os estavam espionando. Ela se inclinou para frente e o beijou novamente. Em seguida, dirigiu-se rapidamente para a porta. Eu estou indo para a casa de Izuku para conhecer sua mãe. Volto mais tarde. Mina gritou enquanto saía de casa, sem esperar o reconhecimento de sua mãe ou